Mensagem do céu. Minutos, não é? E nós estamos aqui com um aconselhamento. Não é um aconselhamento, é uma mensagem do céu mesmo, não é? A mensagem que vem do trono do Pai para você, e essa mensagem me foi dada por ele ontem, acerca do como terminamos é que conta. Esse é o tema que ele queria que eu abordasse com você e quer, não é? Quero ler para você o texto de Ezequiel 30, que se encontra em 33, não é? Começando do versículo 11. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque havíeis de morrer, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do meu povo: a justiça do justo não livrará no dia da sua transgressão, quanto à perversidade do perverso não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não me virão à memória todas as justiças, mas na sua iniquidade que praticou, nela morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, e ele se converter do seu pecado, e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor, e pagando o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar a iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele, juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia os filhos do meu povo dizem: não é certo o caminho do Eterno, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela, e convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo a justiça, por isso mesmo viverá. Todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Eterno, mas eu vos julgarei, cada um, segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Querido meu, querida minha, não é? Tema difícil de ser abordado, com muito temor e tremor no meu coração. Eu venho abordar com você essas questões, como o Eterno tem me trazido aqui todas as manhãs, queridos, para trazer a vocês uma mensagem que procede do coração dele. E ele foi firmemente impactante comigo na data de ontem. Eu me prostrei de joelhos, o adorei, chorei muito, muito, muito ao compreender o que ele quer dizer, tanto para mim, em primeiro lugar, quando recebi essa mensagem. Eu sempre vou dizer isso para vocês, queridos, a mensagem que o Eterno rega no meu coração para trazer a vocês como uma planta formada, essa mensagem primeiramente é para o meu coração. O Eterno está dizendo tantas coisas dentro desse texto, não é? Nesse texto nós podemos ver justamente a vida de Zaqueu, não é, queridos? Zaqueu, ele cumpre exatamente Ezequiel 33, quando ele restitui aquilo que ele roubou, quando ele restitui aquilo que ele havia furtado, exatamente. Você que não sabia de onde que Zaqueu tirou isso, ele tirou isso da lei, queridos, era a lei do furto, tinha de se restituir 4 vezes, mas aqui nas escrituras, em Ezequiel, deixa muito claro que uma pessoa pode ter a sua vida interrompida antes do tempo, meus amados, não é? Uma pessoa que pratica iniquidade, ela pode ter a sua vida interrompida. Por quê, queridos? Olha, queridos, eu sempre gosto de usar esse termo. As nossas vidas são como equações matemáticas, não é? A minha equação, quando ela passa a interferir na sua equação, todos os dias eu estou aqui trazendo para você uma mensagem da parte de Adonai, uma mensagem que vem do coração dele. Ele me diz, queridos, ele ministra no meu espírito: filha, eu quero que se trate acerca dessa questão, não é? Eu venho para você aqui trazer sobre a sua vida uma mensagem com tanta responsabilidade. Todos os dias o Eterno tem falado com você, não é? E quando você, meu amado, dá ouvidos a ele, claro que virá alguém chamado Rassatã, e ele vai dizer para você que se converteu dos seus maus caminhos, que ouviu a mensagem, como Zaqueu fez, e vai querer jogar no seu rosto a face, na tua face,
justamente os teus pecados, as coisas que você se envergonha de ter cometido, as coisas que você gostaria de ter passado a sua existência após a consciência do pecado. A coisa mais normal, comum, na verdade, sobre nossas vidas é a vergonha. Foi assim com nossos pais, não é? Vimos a mesma coisa acontecendo com eles e nós vemos acontecendo desde o Éden, essa reação que nós temos a nós mesmos, sentirmos vergonha, não é? Quem assistiu o filme Inc. comigo, ali que nós passamos no encerramento do curso de Atos, sabe bem a condição que a vergonha pode acarretar sobre as nossas vidas e nos transformar em pessoas que verdadeiramente nós não somos, meus queridos, não é? Então, em primeiro lugar, eu quero falar acerca dessas pessoas maravilhosas, não é? Pessoas que olham seus caminhos e falam: Senhor, eu não quero mais continuar neste adultério. Senhor, eu não quero mais continuar roubando essa empresa. Senhor, eu não quero mais continuar roubando meu próximo. Senhor, eu não quero mais continuar mentindo. Oh, Adonai, eu não quero mais ser uma pessoa superficial, cumprindo mandamentos que eu aprendi maquinalmente e não faço isso com o meu coração, não é, queridos? Quando nós encontramos pessoas que eu chamo de pessoas corajosas, desbravadoras, pessoas que eu tenho a honra de conhecer, pessoas verdadeiramente corajosas na presença do Eterno, essas pessoas precisam ter a consciência, como eu tratei ontem com vocês, o Eterno lança os seus pecados no mar do esquecimento e põe uma placa enorme: proibido pescar. Mas, queridos, Ra-Satã, ele é um grande desobedecedor das ordens, não é? Embora, é claro, toda a atuação dele, queridos, não pode passar os limites que o Eterno, como as águas do mar, mas eu já falei para vocês, existem tsunamis. E o que ocorre na natureza, você precisa compreender que quando você dá legalidade para Ra-Satã agir, ele vai querer trazer também as coisas lá do proibido pescar, não é? Lançadas no mar do esquecimento por Adonai, mas Ra-Satã vai querer trazer no seu rosto, e você pode viver a sua vida, que era para ser maravilhosa, liberta, uma vida sem culpa. Você consegue, ouvindo a Ra-Satã passando no seu rosto, as coisas que você fez no passado, que você cometeu antes da consciência que você tinha. Absolutamente, na verdade, naquela época, a consciência de hoje, com a mensagem que você recebeu no seu coração. Então, primeiramente, essa mensagem é para você, meu querido e minha querida. O Eterno vai priorizar sempre e falar acerca da pessoa que se converte dos seus maus caminhos. Meus queridos, vocês que se converteram, que deixaram as práticas do pecado, tais fostes no passado, mas vos regeneraste, vos transformaste, vos revestistes de Yeshua, não é? Não permita que Ra-Satã tome seu tempo com essas coisas do passado, meus queridos. Não permita que Ra-Satã venha trazer para a sua vida, queridos, coisas que, olha, não faz sentido. Tem pessoas que estão casadas maravilhosamente e durante o noivado delas, não é? Agora está vindo a culpa de que durante o noivado a pessoa olhou para uma outra pessoa. Queridos, em nome de Yeshua HaMashiach, isso é coisa do próprio adversário para trazer para essa relação tão maravilhosa que você está vivendo, que você está desfrutando, ele querer pescar no lago, lá no mar do esquecimento, onde não é para tocar. Mas se você der legalidade para ele, ele vai trazer pessoas para falar do seu passado. Você não pode permitir, meus queridos. Vocês não podem deixar que isso ocorra, não é? Principalmente pessoas que acabaram se endividando, pessoas que acabaram tendo nessa relação extraconjugal um filho, uma filha, que trazem as consequências do pecado. Muitas dessas pessoas que contraíram uma doença como o HIV, não é? Lamentavelmente eu tenho ouvintes que infelizmente eles foram perdoados do pecado, mas é impossível cancelar a consequência do pecado, não é, queridos? E Ra-Satã quer usar isso.
ele vai querer pescar lá no lago, no mar do esquecimento, onde o Eterno disse, proibido pescar, e vai querer dizer para você, não, mas você fez. Assim, pessoas que foram libertas das drogas, não é? Satã vai chegar e vai falar, o que adiantou você mudar de vida, não é? Olha, você não presta mesmo, não é? Uma pessoa que bebe, uma pessoa que foi liberta do vício do álcool, não é? Aí Satã vai chegar e vai falar, então, e aí adiantou você deixar a sua bebida? Beba aí que você vai afagar agora todas essas suas mágoas, essas suas tristezas, não é? Meu querido e minha querida, nós temos de ter a coragem de saber que como terminamos é que conta, deixando iníquo os seus maus caminhos, convertendo-se, retratando-se com as pessoas. Lembre-se da lei da dívida, queridos. Muita gente não é liberta por causa disso, viu, queridos? Muita gente não é liberta por não observar Ezequiel 33, não é? Olha só, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticar a iniquidade, não me virão à memória as suas justiças, mas a sua iniquidade nesta que praticou morrerá. Mas quando eu também disser ao perverso, certamente morrerá, e ele se converter do seu pecado e fazendo juízo e justiça, restituir esse perverso o penhor e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar a iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Quanta gente eu vejo, meus queridos, que acham que o perdão de Yeshua é suficiente. Não é? A pessoa, ela acarreta maldição sobre si, não é? Ela está devendo dinheiro para pessoas, as pessoas estão atravessando um momento de penúria, e essa pessoa podendo pagar, não se retrata, ela não muda o seu caminho, não é? Ela não vai pedir perdão para aquelas pessoas contra as quais ela feriu, ela não vai pedir perdão. Por isso que eu sempre indico para vocês, queridos, eu sei que tem algumas cenas ruins nesse filme, mas aquele filme Linha Mortal mexeu demais com a minha vida nesse sentido, de saber que enquanto eu estou aqui na terra dos viventes, eu posso sim me retratar, eu posso sim, o Eterno me perdoou, sim, me perdoou, mas eu vou me retratar, eu vou buscar liberar as pessoas, não é? Foi isso que eu ensinei aos meus filhos, não é? O Renato, quando ele foi visitar a genitora dele, para dizer para ela, eu te perdoo, ele também estava liberando alguém da sua dívida, meus queridos, não é? Nós temos o direito, sim, de nos liberar das dívidas que as pessoas têm conosco, mas nós não temos o direito de isentar as nossas dívidas quando o outro nos cobra. Você precisa compreender isso, meu querido e minha querida. É o que está escrito em Ezequiel, é um texto oculto em Ezequiel, mas Zaqueu sabia disso com muita propriedade. Ele sabia que ele tinha lesado pessoas, ele sabia que ele tinha colocado pessoas na penúria, ele sabia que pessoas tinham ido para a cadeia por causa do roubo que ele cometeu contra essas vidas. Por isso ele se retratou, pagando justamente 4 vezes, como a ordenança da Torá, quando o caso é um furto, não é? Então, amados meus, queridas minhas, se libertem também da maldição, não é? Você aí que tem uma dificuldade, céu, eu sei que o Senhor me perdoou, eu sei que eu nasci de novo, eu sei que hoje eu sou uma nova criatura, porém, céu, eu não consigo me retratar com as pessoas com quem eu fiz mal. É fundamentalmente importante que você peça perdão, ainda que essas pessoas não queiram te perdoar, ainda que essas pessoas possam ser arrogantes com você, mas libere-se para a vida, Arecalamachea. Libere-se para a vida, meu amado, minha amada, assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu quero te abençoar, eu quero trazer para você as respostas das tuas orações, mas você não muda o seu proceder. Você precisa compreender a mensagem que vem do coração de Adonai. Querido meu, querida minha, ainda que nós tenhamos cometido as injustiças grandes e abomináveis aos olhos de Adonai, ele tenha determinado, tu morrerás diante de mim. Se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos e nos retratarmos perante as pessoas às quais nós temos dividendos, meus queridos, não importa se esse dividendo é emocional, espiritual, físico, financeiro, não é? Esses dividendos precisam ser tratados. Precisam ser tratados, não é? Céu, eu não tenho condição de pagar as pessoas. Ótimo, não tem problema. Você tem o dever de dizer a essa pessoa, dar uma satisfação. Não se torne aquele tipo da pessoa que onde a pessoa está te ligando, você desliga o telefone e pior ainda, manda o filho dizer que o pai não está em casa ou a mãe não está em casa. Você está ensinando o seu filho a ser um transgressor.
Você está ensinando o seu filho amanhã o Eterno dizer, na iniquidade que tu cometeste nela morrerá. Mas aí nós temos o outro lado, o avesso da moeda, não é, queridos? O avesso da moeda é uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que guarda as leis do Eterno e ela se desvia, não é? Ela vai para um caminho torto, ela vai para um caminho que ela não deveria ir. E o Eterno diz também a essa pessoa, eu não vou me lembrar nenhum dos benefícios que você fez. E todos vão dizer, como está escrito aqui em Ezequiel 33, todos vão dizer, mas que injustiça, o caminho do Eterno não é correto. Meus queridos, eu vou contar para vocês uma história real, não é? Havia um homem que dedicava a sua vida para sua filha única, se dedicava grandemente, não é? Aquele homem ia buscar essa filha na escola, trazia da escola, ia dormir, ele ia lá, narrava histórias para essa filha, lia as escrituras para ela, orava com ela todas as noites, não é? Fez isso até os 14 anos de idade dessa filha, não é? Estava ali procurando estar presente na vida dela de uma maneira extremamente intensa, não é? E aí, nesse dado momento, esse homem se apartou, foi embora, encontrou uma outra família e essa filha ficou ali, lembrando de tudo aquilo, toda aquela experiência que ela tinha com esse pai. Ela não tinha atritos com esse pai, ela não tinha desentendimentos com esse pai era extremamente compreensivo, inclusive com os delitos, com as coisas que ela cometia fora da vontade do Senhor, extremamente compreensivo. E essa jovem, ela sentiu grandemente a ausência do pai, grandemente ela sentiu a ausência do pai, mas ela encontrou uma outra pessoa que passou a preencher a vida dela como pai, passou a preencher a vida dela como um pai verdadeiro, presente, pagando preço, queridos, pagando o preço mesmo de estar ao lado desta então jovem, não é? Em um dado momento da vida dessa jovem, após ter se passado 9 anos, quase 10 anos desse período, essa jovem não lembrava mais do pai biológico, do pai que a havia gerado, que havia dedicado a vida para ela até os seus quase 15 anos, não é? Por completarem. A pergunta que eu te faço, meu querido, por que você acha que o Eterno seria diferente, não é? Se uma pessoa se desvia dos seus caminhos, amados, se uma pessoa ela se manteve firme, fiel, mas em um dado momento ela houve uma ruptura acerca daquele relacionamento, nós mesmos, queridos, não conseguimos alimentar isso. Por que vocês acham que o Eterno é diferente, meus queridos? Por que você acha que mas céu, eu vivi 40 anos servindo ao Senhor, 40 anos, não é? Agora eu não aguento mais minha congregação, eu não aguento mais os outros pastores, eu não aguento mais ninguém que está lá, isso, aquilo outro, não é? Então, queridos, é como eu vi ontem dramaticamente, não é? Havia um proeminente pastor, jejuava 3 dias por semana, não é? É uma pessoa realmente proeminente, uma pessoa que você ouvisse, meus queridos, só os comentários daquele pastor sobre as escrituras, você via a paixão daquele homem, a paixão dele. Casou-se, teve filhos, um homem apaixonado realmente pelo Eterno. Num dado momento, diante de tantas confusões dentro da congregação, de tantas coisas ruins, ele não fez nada dentro lá da congregação, mas ele chegou e falou, confidenciou, não é? Para uma pessoa próxima dele também, pastor, olha, eu cansei. Eu não quero continuar nesse caminho. Eu nunca pude conhecer o mundo. Eu, desde a minha juventude, eu já estava no seminário, não é? Eu quero agora conhecer esse mundão, eu cansei, tem de ter alguma coisa melhor para mim, não é? E este homem, eu não tenho dúvida, queridos, que ele tinha um chamado da parte de Adonai para exercer aqui na Terra dos Viventes, como poucos eu conheci, com o dom da palavra que esse homem tinha. Ele, poucos anos depois, na verdade, 9 anos depois disso, não é? Ele estava com HIV, morrendo em um hospital. E ali eu acredito que ele chamou novamente esse pastor amado do meu coração para estar lá com ele, no leito de morte ele esteve lá, não é? E ele sussurrava, ligado ali ainda a tubos e tudo mais, para poder suportar aquela última semana de vida, e ele dizia,
o Eterno vai me curar e eu vou poder voltar e vou pregar com você, não é? Foi lamentável a vida ceifada, a vida arrancada da terra dos viventes por uma escolha atroz, uma pessoa que dedicou-se verdadeiramente à obra de Adonai, uma pessoa que realmente tem um chamado ministerial maravilhoso, mas que encerrou a sua carreira antes do tempo. Então, meu querido e minha querida, o que eu quero dizer a vocês é que o caminho do Eterno não é de maneira nenhuma injusto, não é injusto o caminho do Eterno, não é? Você precisa compreender que como nós terminamos a nossa vida é que conta. Se hoje você converter dos seus maus caminhos, meu querido e minha querida, se hoje você ouvir a voz de Adonai e você disser a Ele, olha Pai, eu quero ter a minha vida transformada e eu vou restituir também as pessoas contra as quais eu transgredi, não é? Oh, meus queridos, em nome de Yeshua HaMashiach, se você puder perdoar os pecados daqueles que transgrediram contra você, se você puder conhecer a grandeza da intimidade do Eterno, que é somente para aqueles que temem o seu nome e guardam sua aliança. Oh, meu amado, minha amada, vai ser a melhor decisão da sua vida, como foi a melhor decisão da minha vida, a melhor decisão de tantos que eu amo e que fizeram a mesma escolha que eu e não se arrependem de modo algum. Mas se você, meu querido e minha querida, que começou bem a sua carreira, e no meio do caminho você começou a transgredir as leis de Adonai, você começou a fazer as coisas mecanicamente, você deixou de ter um comportamento de intimidade com o Eterno, você passou a ter uma relação com Ele sofrível, aonde até para orar, para você é um parto de cócoras, não é, queridos? Não, olha, amados, eu nunca vi na minha vida um período onde as pessoas tão grandemente não conseguem dedicar 5 minutos de oração por dia. 5 minutos, queridos. Eu tenho conversado com várias pessoas e eu louvo a Adonai pela confiança dessas pessoas na minha vida, sem a qual eu não saberia verdadeiramente como está a vida de cada um. Queridos, as pessoas hoje em dia não conseguem orar. Elas conseguem ficar na internet, no tal do WhatsApp, elas conseguem ficar ali no Facebook, mas, queridos, elas não dedicam tempo mais para conversar com o Pai. Elas dedicam tempo para falar com pessoas, mas elas não dedicam tempo para ouvir ao Pai. Queridos, oração é uma via de mão dupla, não é? Ontem, quando ele estava falando comigo, falando acerca dessa mensagem de hoje, e eu me prostrei, chorei muito mesmo na presença dele, porque como eu digo para você, meu amado, minha amada, essa mensagem é primeiramente para mim, não é? Não adianta eu estar aqui trazendo para vocês a palavra de Adonai todos os dias da minha vida, se eu não decidir por este caminho, se eu não tiver uma vida íntegra, se eu não tiver uma vida reta de comunhão com o Eterno, de aliança, cumprindo os mandamentos dele, não porque ele mandou, mas porque eu amo. Eu não cumpro maquinalmente as ordenanças do Eterno. Hoje ainda é Shabat, queridos. Eu tenho de ter plena consciência no meu espírito de que eu estou atendendo ao mandamento de Adonai, pela vontade dele na minha vida, porque eu amo, não porque ele ordenou simplesmente. Eu sabia sempre, queridos, como mãe de 30 filhos, qual era o filho que me obedecia porque era obrigado, ou qual era o filho que me obedecia porque me amava. Sabe por quê, queridos? Aquele que me amava fazia aquilo sem compreender sequer que ele estava me obedecendo. Eu quero ser assim para Adonai, queridos. Eu quero obedecer aos mandamentos dele sem sequer perceber que eu estou obedecendo os mandamentos dele. Somente porque eu amo, somente porque a amizade dele é a coisa mais importante da minha vida. Eu quero compreender, meus amados, compreender a cada dia mais o que ele deseja para mim, para que eu possa ser melhor para ele, ser melhor para o meu esposo, ser melhor para a minha família, ser melhor para você. Essa é a minha oração. Amados meus, não endureça o seu coração. Céu, eu vinha nesse caminho, eu estava num caminho reto, eu vinha realmente orando, eu vinha buscando o Eterno, eu vinha estudando as Escrituras. Céu, não sei o que aconteceu, entrei no freezer, eu estou no freezer, céu. Olha só, hoje eu não consigo mais buscar Adonai, eu não consigo glorificá-lo, eu não consigo estar na presença dele, eu tenho feito coisas que eu sei que ele não se agrada. Meu querido e minha querida, volte-se hoje para o Eterno. Volte-se hoje. Ele te chama com laços de amor, de misericórdia.
Não pense que essa mensagem é para você oferecer a um amigo. Ah, eu queria tanto que fulano ouvisse, eu queria tanto que ciclano ouvisse. Queridos, quando eu ouço isso de alguém é tão triste, porque eu sei que a pessoa mesmo não está recebendo aquilo que o Eterno está dizendo. Essa mensagem é para o seu coração, é para a sua vida. E Ele está falando com você apenas usando essa voz, que nem é com certeza a melhor das vozes, mas é a voz que Ele me deu. É assim com o meu fôlego, que o fôlego dele venha aos seus ouvidos. Meus amados, em nome de Yeshua HaMashiach, estude esse texto, deixe que ele fale ao seu coração. É tão sério que nós estamos lidando. Amados, é uma questão de eternidade. Isso foi tão ímpar no meu coração, foi fortemente arraigado no meu espírito ontem, quando o Eterno ministrava essas questões. Amado, Sansão começou uma carreira tão bem, mas terminou tão mal. Shaul, rei de Israel, começou uma carreira tão maravilhosa e terminou uma carreira tão desprezível. Meus amados, quantos reis de Israel começaram bem, filhos de pais tementes, principalmente reis de Erudá, de Judá, como você conhece. Queridos, quantos reis começaram no caminho correto, mas se desviaram. O próprio Salomão, queridos. Shlomo é um exemplo claro de uma pessoa que recebeu sabedoria para realizar o próprio templo do Eterno, para realizar a própria obra para o coração do Pai, e passou a pegar aquela sabedoria de direito adquirido, doado a ele pela intercessão dele próprio, queridos, para edificar templos para deuses. Esse homem, na velhice, escreve um livro que você conhece como Eclesiastes, queridos. Ah, como seria maravilhoso se nós pudéssemos compreender, e se nós todos, amados, todos que se desviaram do caminho de Adonai, pudessem fazer o retorno que Shlomo fez. Se você hoje ouve a voz do Eterno por meio da minha vida, não endureça o seu coração. Volte-se para Ele. Ele tem sonhos lindos com a sua vida, meu querido e minha querida. Não permita-se perder o melhor de Deus para a sua vida. Ele é um grande Deus. E Ele é bom todo o tempo. O tempo todo Ele é bom.